Olá, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas aqui no 7º semestre. Vamos hoje terminar o conteúdo de ação penal, ok? Hoje a gente vai estudar a ação pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? Isso foi o tema em que a gente parou na aula passada. Então, eu acredito que hoje vai dar para a gente estudar a ação condicionada à requisição do ministro da Justiça, bem como a ação penal privada. Se não, a gente grava mais uma aula, a 4ª aula acerca do tema, mas eu acredito que a gente vai encerrar nessa 3ª aula acerca do tema ação penal, ok? Então, vamos lá. Vou pôr aqui o slide na tela para a gente continuar, beleza? Pronto. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. A aula passada, a gente terminou de estudar a ação pública incondicionada e condicionada. Falei de todas as características, certo, de ambas. Falei acerca também do Instituto da Representação, que é uma condição de procedibilidade para o início da ação penal, ok? Logo, é uma condição da ação e sem ela o processo não pode ser deflagrado. Caso aconteça do processo ser deflagrado em observância a algum dos requisitos da ação penal ou das condições, a necessidade de o advogado de defesa requerer a nulidade absoluta do processo, certo? Por falta de condição ou requisito da ação penal. Beleza? Isso a gente estudou na aula passada. E hoje vamos começar a estudar a ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Vamos lá. Primeiro, o que é uma requisição, certo? A requisição é o pedido e, ao mesmo tempo, a autorização, certo? De natureza eminentemente política e que condiciona o início da persecução penal. Isso nós estamos falando de requisição, certo? Em relação ao ministro da Justiça. Professor, e como é que se vai se dar? Quais são os crimes em que necessariamente deve ocorrer a requisição do ministro da Justiça? Primeiro, assim como a ação penal pública condicionada à representação, para que ela tenha essa natureza, lá no tipo penal, geralmente ou logo após a pena, abaixo da pena, ou lá na parte final do título ou capítulo, vai dizer que aquele crime só se procede mediante representação. Aqui, em relação à ação condicionada à requisição do ministro da Justiça, também não é diferente. Por quê? Porque para que ocorra essa requisição, é necessário que o crime tenha essa previsão legal. Ou seja, o crime cometido vai dizer que ele só vai se proceder mediante requisição do ministro da Justiça. Beleza? Então, nós já podemos observar que a requisição do ministro da Justiça, de certa forma, não deixa de ser o quê? Uma condição específica da ação penal, porque sem ela, o processo não pode sequer iniciar, muito menos a persecução penal. Lembrando que a persecução penal tem a fase preliminar e a fase processual. A fase preliminar diz respeito à investigação desde o cometimento do crime e a fase judicial, desde o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. É o trânsito em julgado, na verdade. Beleza? Então, a requisição do ministro da Justiça é o pedido e, ao mesmo tempo, uma autorização, certo? De natureza eminentemente política e que condiciona o início da persecução penal. Os crimes cuja persecução penal depende de requisição estão previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Pública e na Lei de Imprensa, certo? Principalmente na Lei de Segurança Pública e na Lei de Imprensa, você vai encontrar muita ação lá que vai dizer que depende de requisição do ministro da Justiça, beleza? E também lá no Código Penal tem alguns crimes que também são condicionados à requisição do ministro da Justiça. Vamos aqui dar alguns exemplos. Os crimes praticados por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, com previsão lá no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal, lá vai dizer que esses crimes, todos eles são condicionados à requisição do ministro da Justiça. Os crimes de injúria praticados contra o presidente da República,
certo? Artigo 141, inciso 1 do Código Penal, combinado, na verdade, com o parágrafo único. Lá vai dizer que a injúria praticada contra o presidente da República, ela vai se proceder mediante a requisição do ministro da Justiça. Também, lá no artigo 145 do Código Penal e artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, são outros exemplos que a gente tem acerca de ações condicionadas à requisição do ministro da Justiça. Certo? Primeiro, como eu falei que é uma condição da ação penal, sem ela não pode haver um inquérito policial, processo e nem mesmo uma lavratura de auto de prisão em flagrante. Por quê, professor? Porque é uma condição de procedibilidade e, ao mesmo tempo, e por ser uma condição de procedibilidade, para que a ação penal seja proposta, primeiro nós teremos que passar pelo crivo do inquérito policial a depender do crime, ou procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público. Mas isso, lembrando que todos esses procedimentos pré-processual, eles vão servir de base para o oferecimento da denúncia. Então, dito isso, para que esses procedimentos tenham início, há necessidade de quê? Da requisição do ministro da Justiça. Sem ela, o procedimento não pode ser deflagrado, tampouco por um eventual processo, uma vez que vai servir de base esse eventual procedimento para a propositura da ação. Então, sem ele, certo? Sem a requisição, não pode haver inquérito, nem processo, nem mesmo a lavratura de auto de prisão em flagrante, assim como acontece lá na ação penal pública condicionada à representação. Ok? Como eu falei para vocês desde o início, a requisição do Ministério Público tem natureza de condição de procedibilidade, é uma condição específica da ação penal, ou seja, sem ela o procedimento não pode se iniciar, não haverá procedimento. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos passar para frente. Quem é que tem a legitimidade ativa para propor essa requisição? Logo, é o ministro da Justiça, como o próprio nome já diz, condicionada à representação, aliás, à requisição do ministro da Justiça. Lembrando que o termo requisição significa ordem, certo? Requisição é no sentido de emanar ordem. Por isso, ela deve ser acatada para que ocorra o deflagramento do procedimento. Ok? E a legitimidade passiva? A quem essa requisição vai ser dirigida? O destinatário será somente o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral, certo? Logo, o destinatário será somente o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral. Por que o Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral? Ora, primeiro, se alguém presenciou, por exemplo, uma calúnia contra o presidente da República, essa pessoa ela não pode entrar com ação, certo? Primeiro, ela vai ter que informar o fato ao órgão responsável, e nesse caso, consequentemente, será o Ministério Público na pessoa do seu procurador-geral, certo? E aí, a partir daí, será encaminhado os autos ao ministro da Justiça para que ele requisite. Mais ou menos nesse sentido, o trâmite legal para que ocorra o processamento e o julgamento do crime. Ok? Professor, e qual é o prazo para a requisição? Eu sei que lá na ação penal pública condicionada à representação, o prazo para me representar, o prazo que a vítima tem para representar, é um prazo decadencial, ou seja, tem natureza decadencial, e é de 6 meses. Certo? E aqui, professor, na requisição do ministro da Justiça, o prazo também é decadencial e é de 6 meses. Aqui, pessoal, é o seguinte: como a lei é omissa quanto à questão do prazo, certo? Lá não vai dizer que é 6 meses, que é 3 meses, se esse prazo é prescricional ou decadencial. A lei é omissa quanto ao prazo. Tendo em vista que a lei é omissa quanto ao prazo, a doutrina tem entendido no sentido de que, certo? Tem entendido no sentido de que, enquanto o crime não estiver prescrito, assim há a possibilidade do Ministério Público requisitar, na verdade. Aliás, enquanto o crime não estiver prescrito, existe a possibilidade do ministro da Justiça requisitar, certo? Por quê, professor? Enquanto o crime não estiver prescrito? Ora, simples. Uma vez que se o crime estiver prescrito, está extinta a punibilidade, não faz sentido entrar com ação penal, já que o crime está prescrito. Em eventual condenação, não vai poder ser aplicada a pena, já que está extinta a punibilidade, certo? Então, vamos ler aqui o que está no slide. Prazo para representação. Não há prazo decadencial e o ministro da Justiça pode requisitar a qualquer tempo, desde que o crime não esteja prescrito. Esse é um impedimento doutrinário e jurisprudencial, certo?
tendo em vista que não há dispositivo legal em lei especial ou no Código de Processo Penal que trate acerca de um eventual prazo para fins de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Tranquilo. Professor, lá na ação condicionada à representação, existe a possibilidade de retratação, certo? Lembram? Qual é o momento adequado da retratação? Vocês lembram lá na ação pública condicionada à representação? É até o oferecimento da denúncia. Depois que ofereceu a denúncia, não pode mais retratar, com exceção dos crimes cometidos lá sob a égide da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. Por quê, professor? Porque lá, no artigo 16 da Lei Maria da Penha, certo? Existe a possibilidade da vítima requerer uma audiência, certo? O juiz designar uma audiência para fins de oitiva da vítima, no sentido de que se ela quer ou não prosseguir com a ação penal. Uma vez proposta a ação penal, antes do juiz recebê-la, poderá marcar essa audiência para saber se a vítima quer ou não continuar, desde que ouvido também previamente o Ministério Público. Então, lá na Lei Maria da Penha, sobre a égide da Lei Maria da Penha, existe a possibilidade da vítima se retratar antes do recebimento, aliás, antes do recebimento da denúncia. Enquanto no procedimento comum normal, crimes comuns normal, o ato de retratação tem que ser feito até o oferecimento da denúncia, conforme, salvo me engano, artigo 26 do Código de Processo. Só conferir esse artigo 26. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Aliás, artigo 25. Então, professor, isso é lá na lei, na ação penal condicionada à representação. E aqui, na ação condicionada à requisição do ministro da Justiça, existe a possibilidade de retratação? Primeiro, quanto à retratação nesses tipos de ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça, certo? Há divergência doutrinária. E seguindo os ensinamentos do doutrinador Tourinho Filho, que é um processualista muito renomado no direito brasileiro, o ato é irretratável, não só por ausência de previsão legal, mas também por ser um ato revestido de seriedade. Ou seja, aqui a doutrina entende que a retratação não é possível, certo, nos casos de crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça. Primeiro, porque não há nenhum tipo de previsão legal acerca do tema, certo? Bem como o ato de requisição é um ato revestido de seriedade, uma vez que é feito pelo, entre aspas, a autoridade máxima da Justiça, no sentido de que tem que ser feito pelo ministro da Justiça. Então, por ser um ato revestido de seriedade e formalidade, certo? Não há possibilidade de retratação e também por ausência de previsão legal. Ok? Então, essa, pessoal, é a ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça. Beleza? Bom, passada essa etapa, concluímos a ação penal condicionada à requisição do ministro da Justiça e agora vamos estudar a ação penal privada. Professor, me diga logo aí a importância da ação penal privada. Primeiro, ela é uma ação, assim como a condicionada à representação, para ela ser proposta tem que ter a previsão legal. O crime tem que ser condicionado, aliás, o crime, certo? Ele tem que prever o seu processamento e julgamento por meio de queixa-crime, que nada mais é do que o nome da ação penal privada. Essa ação penal privada, ela pode ser objeto de questão de prova, principalmente de peça processual, lá na segunda fase da OAB, para quem vai fazer a OAB na área de direito penal, ou seja, é uma das peças possíveis, certo? De cair lá na segunda fase, a ação penal privada, e aí vocês vão ter que ter conhecimento que o crime ele tem que se proceder mediante queixa-crime, certo? O nome da peça vai ser queixa-crime, vocês irão fundamentar ou com base nos artigos de lei que constam no Código Penal e no Código de Processo Penal, artigo 30 lá no CPP e 100 parágrafo 2º no Código Penal, ok? Então, é uma ação muito importante, certo? E resguarda o titular daqueles que sofreram, certo, um crime cuja procedência se dá através de ação penal privada, já que o poder público deixou nas mãos da vítima, certo, a intenção de iniciar a persecução penal. Beleza? Vamos lá.
A ação penal privada. Vamos ler aqui o conceito. É aquela titularizada pela vítima ou por quem a represente, na condição de substituto processual, certo? Quando houver representação, por meio da qual se busca o início da persecução penal mediante a apresentação da queixa, que nada mais é do que a ação penal cabível. Primeiro, quando fala que é titularizada pela vítima, a vítima pode ser qualquer pessoa do povo, certo? Qualquer pessoa do povo. Inclusive, essa vítima pode ser um menor de idade. Sendo um menor de idade, deverá ser o quê? Representada na condição de substituto processual. E lá, a gente vai buscar o início da persecução penal a partir da propositura dessa ação penal privada, apresentando a queixa, ok? Apresentando a queixa. Queixa crime, como eu já falei desde o início, é o nome da peça processual, certo? No que diz respeito à ação penal privada. Lembrando que aqui na ação penal privada nós temos alguns princípios que devem ser obedecidos, certo? E se vocês observarem, a maioria dos princípios aqui são contrários ao que diz os princípios da ação penal pública. Primeiro, vamos estudar aqui. O primeiro princípio que a gente vai estudar é o da oportunidade. Por ele, a vítima só exercerá a ação se lhe for conveniente. Ou seja, fica a critério da vítima, a cargo da vítima, certo? A manifestação de vontade ou, aliás, a manifestação de vontade não, fica a cargo da vítima o seu interesse de ingressar ou não com a ação penal privada cabível, certo? Isso é o princípio da oportunidade. Lembrando que lá na ação penal pública existe o princípio da obrigatoriedade. Uma vez que o crime é de ação pública incondicionada e presentes os requisitos da ação penal, o Ministério Público tem que oferecer a denúncia. Lembrando que esse princípio da obrigatoriedade é mitigado, certo? Uma vez que há a possibilidade de transação penal, lá na transação penal, mesmo estando presentes os requisitos de autoria e materialidade delitiva e todas as condições da ação penal, certo? Se o crime for de menor potencial ofensivo, tem que se oferecer, na verdade, a proposta de transação penal. E agora, com o surgimento do acordo de não persecução penal, é outra mitigação do princípio da obrigatoriedade, porque vai estar lá o crime, com todos os indícios para que seja proposta ação penal, contudo, havendo a possibilidade de acordo de não persecução penal, o Ministério Público, a depender da situação, certo? A depender do caso, ele poderá propor. Não é um direito subjetivo do autor, certo? O acordo de não persecução penal. Então, entende-se que, se preencher daqueles requisitos e o Ministério Público entender que é cabível sim a proposta do acordo, poderá propor. Então, vejam bem que o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública ele é mitigado. Ok? Princípio da oportunidade, aqui fica a cargo da vítima, que é o primeiro princípio que a gente está estudando acerca da ação penal privada. Por ela, a vítima só exercerá a ação se lhe for conveniente. E a partir do princípio da oportunidade, a gente tem dois institutos correlatos, que é o da decadência e da renúncia. A decadência é a perda da faculdade de exercer a ação penal privada em razão do decurso do prazo, qual seja, em regra, 6 meses contados do conhecimento da autoria do crime. Ou seja, está previsto lá no artigo 38 do CPP e 103 do Código Penal. A consequência jurídica é a extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Vejam bem, o que é que quer dizer essa decadência, professor? Primeiro, lembram lá da ação penal condicionada à representação? A pública é condicionada à representação. O prazo para representar não é um prazo decadencial de 6 meses contados do dia em que se descobriu quem é o autor do crime. Aqui, para que ocorra a propositura da ação penal privada, também há necessidade de se observar esse prazo decadencial de 6 meses contados do dia em que a vítima veio a saber quem é o autor do crime. Ou seja, se alguém praticou uma, entre aspas, deixa eu ver aqui, praticou uma calúnia contra a minha pessoa em janeiro do ano passado, e eu só descobri hoje que foi essa pessoa que ingressou, aliás, eu só descobri hoje que foi essa pessoa que me caluniou, então, a partir de hoje, eu tenho um lapso temporal de 6 meses para poder ingressar com o mecanismo processual cabível, que é a ação penal privada, certo? Agora, vamos pegar essa outra situação. Suponhamos que em janeiro do ano passado, alguém me difamou, certo? No mês de fevereiro, no dia 16 de fevereiro do ano passado, eu descobri quem foi a pessoa que me difamou, certo? Porém, decidi ingressar com a queixa-crime somente na data de hoje. Eu pergunto para vocês, já se passaram mais de 6 meses? Sim, logicamente já se passaram mais de 6 meses. Então, ocorreu o quê?
a perda da faculdade de exercer ação penal privada em razão do decurso do prazo decadencial de 6 meses. Nesse caso específico, a consequência jurídica é a extinção da punibilidade. Ou seja, não é mais possível eu ingressar com essa ação penal privada, e uma vez que eu ingresso com ela, o juiz vai dizer que já ocorreu a prescrição e está extinta a punibilidade do agente com base no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Beleza? Esse é o primeiro instituto correlato relacionado ao princípio da oportunidade. O princípio da oportunidade, a vítima pode entrar com essa ação, certo? Quando ela tiver o interesse e quiser entrar com esse tipo de ação, porém deve se respeitar o prazo de 6 meses a contar do dia em que se descobriu a autoria do crime. Quem foi que cometeu o crime? A saber quem é o autor do crime. Ok? E o outro instituto que a gente vai estudar é a renúncia. Certo? Professor, o que é essa renúncia? A renúncia se caracteriza quando a vítima declara expressamente que não pretende ingressar com a ação ou quando ela pratica um ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Está lá no artigo 104 do Código Penal e no artigo 50 e 57 do Código de Processo Penal. Certo? Outra coisa interessante, a renúncia pode ser expressa através de declaração assinada pelo ofendido ou seu representante legal, como também pode ser tácita, certo? Quando o querelante pratica ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Então, deixa eu só voltar aqui o slide. Vamos lá. Renúncia se caracteriza quando a vítima declara expressamente, ou seja, de forma o quê? De forma expressa, podendo ser através de uma declaração assinada, ou quando ela pratica um ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa, ou seja, através de forma tácita, praticando os atos que diz respeito no sentido de que ela não quer ingressar com aquela ação penal. Professor, coloque isso para a prática para esclarecer melhor e ficar uma coisa mais concreta para a gente poder entender. Agora, vamos lá. Suponhamos que um aluno aí da nossa sala, Gilber Lúcio, me caluniou o professor Dani Marques, certo? E aí, eu, no momento que descobri que foi que me caluniou, pensei o seguinte, cara, eu vou processar esse rapaz. Ele cometeu essa calúnia contra mim, inventou falsamente um fato definido como crime, então vou processá-lo. No dia seguinte, Gilber Lúcio organiza uma festa na casa dele e me convida. E aí, eu digo, homem, quer saber do negócio? Eu vou para essa festa. Vou para a festa na casa de Gilber Lúcio. Chegou lá, a gente se abraçou e bebeu, ficou naquela amizade toda. O que é que acontece? A partir do momento em que eu aceito um convite para me fazer presente na casa da pessoa que cometeu a injúria contra mim, logo, meu amigo, eu estou realizando um ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Nesse caso, eu estou renunciando de forma tácita o meu direito de exercer a ação penal. Certo? Então, está ocorrendo, de certa forma, a renúncia. Ok? Isso é a renúncia tácita. Como é que ocorre a renúncia expressa? Mesmo exemplo, Gilber Lúcio me caluniou, e aí, passaram-se 3 dias, eu pensei comigo, não, ele estava com a cabeça quente, ele falou isso sem pensar, então eu vou redigir uma peçazinha aqui dizendo que renuncio ao direito de apresentar uma queixa-crime contra ele. Redigi direitinho, renunciei e encaminhei a peçazinha que eu fiz para ele. Pronto, renunciei de forma expressa. Então, a renúncia ela se caracteriza justamente por isso. Quando a vítima declara expressamente que não quer entrar com a ação penal, certo? Ou quando ela realiza atos incompatíveis no sentido de querer ingressar com aquela ação penal, de não querer ingressar com aquela ação penal, a exemplo do amigo que vai para a festa do inimigo que praticou uma queixa-crime contra ele, por exemplo. O exemplo que eu dei entre mim e Gilber Lúcio. Beleza? Tranquilo demais, não é isso? Aqui, a renúncia ela pode ser expressa através de declaração assinada, já falei isso, pelo ofendido ou seu representante legal, como também pode ser tácita, quando o querelante pratica ato incompatível com a vontade de exercer o direito de queixa. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Reatamento da amizade com o ofensor, a visita amigável, a aceitação de um convite para a festa, tudo isso é uma forma de renúncia tácita. A renúncia só extingue a punibilidade quando formulada pela vítima ou seu representante legal. Então, pessoal, uma das características da renúncia é extinguir a punibilidade, beleza? Tem previsão também lá no código.
quero que vocês saibam de uma coisa e, por favor, não esqueçam. Lembrem-se disso, coloquem na cabeça, vai estar na prova de vocês, vai estar na OAB de vocês, vai estar no concurso público. A renúncia, ela é um instituto pré-processual, certo? Ela só é possível antes de oferecida a denúncia. Depois que oferecer a denúncia, aí já era. Beleza? Aliás, antes de oferecida a denúncia, não. Deixa eu colocar o termo mais correto. Ela só é possível, a renúncia, antes de ajuizada a queixa-crime. Depois de ajuizada a queixa-crime, morreu Maria Preá. Não tem como mais renunciar. Beleza? Mas há a possibilidade de outro instituto que daqui a pouco a gente vai estudar. Então, lembre-se, a renúncia é um instituto pré-processual. Acontece antes do processo. Vamos ler aqui esse parágrafo. No caso de ausência ou morte do ofendido, que não renunciou, a renúncia de um dos sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, aquele bizu, CAD, não extingue a punibilidade, podendo qualquer outro propor ação penal privada. Então, vejam bem, se a vítima chegar a falecer, por exemplo, durante o prazo decadencial de 6 meses, quando estava 3 meses a contar do dia em que a vítima descobriu quem é o autor do crime, ela faleceu e não ingressou com a queixa-crime. Nada impede que os seus sucessores, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, certo? Proponha a ação penal privada, beleza? Isso tem previsão lá no Código de Processo Penal, então se atentem para isso. A renúncia é um instituto pré-processual, ou seja, a vítima, depois de ajuizar a queixa-crime, não poderá dela renunciar, que foi o que eu acabei de falar. Lembrem-se disso, certo? A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, pessoal, agora eu quero muita atenção de vocês, porque isso aqui cai demais, cara, em prova. Cai demais em concurso público, cai demais na OAB. Aprendam. Isso aqui é para vocês terem visto lá em Direito Penal 2, certo? Quando vocês estudaram a ação penal, aliás, quando vocês estudaram o conteúdo das penas. Porque, como eu falei desde o início, a ação penal é um conteúdo de natureza híbrida, tanto de direito material como de direito processual. Vejam bem o que vai dizer o artigo 49 do CPP. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, o que quer dizer isso? Uma vez que, se eu sou vítima de uma queixa-crime, certo? E ela foi praticada por vários autores, se eu renunciar contra um deles, a renúncia se estenderá a todos. Vamos colocar na prática, certo? Vamos colocar aqui na prática. Vamos supor que Raniane e Gilberto Lúcio me caluniaram. Os dois, certo? E aí, eu peguei e disse o seguinte: rapaz, Raniane é minha amiga, eu vou renunciar meu direito de queixa contra ela. Escrevi num papel, fiz uma peçazinha e disse: ó, Raniane, estou renunciando meu direito de queixa contra você. Vejam bem, se eu renunciar contra a Raniane, o direito de queixa, aliás, a renúncia também vai se estender a Gilberto Lúcio. E o que é que acontece? Para ambos, a extinção da punibilidade ocorrerá. Professor, e se o professor, nesse mesmo exemplo, renunciou contra a Raniane e entrou com ação penal só em relação a Gilberto Lúcio, com a queixa-crime só em relação a Gilberto Lúcio, o que é que vai acontecer? O juiz, certo, se receber essa queixa-crime, vai declarar extinta a punibilidade, uma vez que já houve renúncia em relação a Raniane e, conforme artigo 49 do Código Penal, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Nesse caso, o juiz vai declarar extinta a punibilidade de Gilberto Lúcio, já que houve renúncia em relação a Raniane e vai ocorrer a extinção da punibilidade. Beleza? Então, a renúncia em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Ok? Entendidos até aqui? Se tiverem alguma dúvida, na nossa aula ao vivo, por favor, façam um questionamento acerca disso. A renúncia, certo? A renúncia, ela é irretratável e sua consequência é a extinção da punibilidade. Está lá no artigo 7º, artigo 107, inciso 5 do Código Penal. Vamos lá. Vejam bem. Professor, quer dizer que se vamos pegar o mesmo exemplo, Gilberto Lúcio me caluniou. E aí eu peguei e renunciei, meu direito de queixa. Se eu renunciar, já era, morreu Maria Preá, não posso mais voltar atrás, não. Se eu renunciar, eu não posso mais me retratar. Eu vou dizer o seguinte: Gilberto Lúcio, eu renunciei, mas agora eu decidi que eu quero ingressar com a ação penal. Estou me retratando da renúncia. Não pode, certo? A renúncia é irretratável.
e sua consequência é a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 5 do Código Penal. Então, vamos resumir aqui o estudo da renúncia, que é uma consequência do princípio da oportunidade. Primeiro, a renúncia é um instituto pré-processual, ou seja, tem que ser aplicada antes do ajuizamento da ação, da queixa-crime, certo? Ela é um instituto pré-processual. Ela pode ser o quê? Expressa através de uma peçazinha processual, uma anotação, uma folha de papel, dizer que não quer representar. Aliás, dizer que não quer ingressar com a queixa-crime. Bem como ela pode ser tácita. Quando é que vai ser tácita? Quando a vítima ela realiza atos incompatíveis com a vontade de exercer o direito de ação. Beleza? A exemplo de reatar uma amizade, de ir à festa da casa do autor do crime. Então, por aí vai. São vários exemplos. Beleza? A renúncia também ela é o quê? Irretratável. Uma vez renunciado o direito de queixa, não pode mais dele se retratar. E sua consequência é a extinção da punibilidade. Lembrando que, quem avisa, amigo é, se duas pessoas renunciaram, aliás, se duas pessoas cometeram uma calúnia contra mim e eu renunciei apenas em relação a uma das pessoas, certo? Segundo o artigo 49 do CPP, a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Por isso que no exemplo de Raniane e Gilver Lúcio, certo? Se eu renunciei meu direito de queixa em relação a Raniane, se estende a Gilver Lúcio também. Por isso que se eu renunciei em relação a Raniane e ofereci a queixa-crime apenas em relação a Gilver Lúcio, quando o juiz receber essa denúncia, ele vai extinguir a punibilidade, uma vez que, aliás, quando eu oferecer a queixa-crime, o juiz vai extinguir a punibilidade de Gilver Lúcio, uma vez que a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Ok? Tranquilo demais. A base legal está aqui no artigo 38 do Código Penal, 48 e 49. Certo? Artigo 50 também vai constar acerca que a renúncia ela é expressa, constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais, e também a renúncia poderá ser tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Daqui a pouco a gente vai falar acerca do perdão, porque um perdão está relacionado a outro princípio da ação penal privada. Então, a gente acabou de estudar, certo, o princípio da oportunidade, no qual tem dois desdobramentos, que é a questão da decadência e a renúncia. Ok? O segundo princípio é o princípio da disponibilidade. Por ele, a vítima pode desistir da ação que tenha deflagrado. O que é que acontece? Lembram que eu falei, assim que eu comecei a explicar acerca da ação penal privada, que a maioria dos princípios da ação penal privada são contrários aos princípios da ação penal pública. Exemplo, a ação penal pública ela é indisponível. Uma vez proposta a ação, jamais o Ministério Público pode dela dispor. Inclusive, o Ministério Público não pode dispor sequer de um recurso que ele tenha feito. Certo? A juíza protocolou um recurso, não pode dele desistir. Isso é o Ministério Público. Princípio da indisponibilidade. Por isso que há uma divergência doutrinária também lá no acordo de não perseguição penal. No sentido de que se pode ou não propor acordo de não perseguição penal nos processos em andamento. Eu só vejo uma única possibilidade de propor um acordo de não perseguição penal no processo que esteja em andamento. Como? Se o juiz revogar o ato de recebimento da denúncia. Por quê? Porque o Ministério Público, pelo princípio da indisponibilidade, uma vez que ele ajuizar a ação penal pública, ele não pode dela desistir. Então, não faz sentido, por exemplo, existe o acordo de não perseguição penal de um crime que foi cometido. Aliás, suponhamos que ocorreu um crime em outubro do ano passado. O acordo de não perseguição penal só entrou em vigor dia 23 de janeiro com o pacote anticrime, lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Suponhamos que esse cara que cometeu o crime ano passado e a ação está tramitando, o Ministério Público resolveu propor o acordo de não perseguição penal no meio do processo. Para que ocorra isso, é necessário que o juiz rejeite o ato de rejeite não. É necessário que o juiz ele revogue o seu ato de recebimento da denúncia. Por quê? Porque o Ministério Público não pode peticionar nos autos e dizer o seguinte: olha, eu estou desistindo da ação penal. Ele não pode fazer isso, porque existe o princípio da indisponibilidade da ação penal. Uma vez proposta, não pode dela dispor. Beleza? Então, eu só vejo essa possibilidade. Se vai ser uma questão doutrinária que vai ser resolvida ao longo do tempo, inclusive jurisprudencial,
os entendimentos que vão surgir porque é um instituto novo, a questão do acordo de não perseguição penal. Vou gravar uma aula específica para vocês sobre isso. Diferentemente do que ocorre lá na ação pública, aqui na ação penal privada, existe o princípio da disponibilidade. Uma vez proposta a ação pela vítima, a queixa-crime pela vítima, ela poderá desistir dessa queixa, da ação, certo? Professor, e como é que vai se dar essa desistência? Por exemplo, o instituto correlato em relação ao princípio da disponibilidade é o perdão. Primeiro, vamos só recordar, existe a renúncia e existe o perdão. Renúncia é um instituto, que eu falei para vocês que é o quê? Pré-processual, certo? Estende-se a todos os autores do crime, certo? Pode ser de forma expressa ou tácita, beleza? E extingue a punibilidade. Aqui, o perdão, ele é um instituto processual, ou seja, já é na fase em que já se ofereceu a queixa-crime. Se caracteriza, vamos ler aqui, o perdão, ele se caracteriza quando a vítima declara expressamente que não pretende continuar com a ação, perdoando o querelado. Vejam bem, na ação penal privada, nós temos duas figuras. O querelante, que é o autor da queixa-crime, certo? E o querelado, que é o autor do crime. Explicar de uma melhor forma, que aqui ficou um pouco confuso. Na queixa-crimes, nós temos a vítima, que é o querelante, é o autor do crime, aliás, é quem vai propor a queixa-crime, e o querelado, que é o autor do crime, certo? Querelante, vítima, querelado, autor do crime, ok? Então, o perdão se caracteriza quando a vítima ou querelante declara expressamente que não pretende continuar com a ação penal, perdoando o autor do crime ou querelado, ok? Perdoar significa desculpar ou absolver. Ocorre somente depois de iniciada a ação penal. Lembrando que aqui o perdão é bilateral, é um ato bilateral, ou seja, seus efeitos dependem da aceitação pelo querelado. Então, vamos imaginar a seguinte situação. E o Erlúcio me caluniou, eu entrei contra a queixa-crime contra ele, certo? No dia da audiência, o juiz, quando iniciou a audiência, eu pedi a palavra e disse o seguinte: doutor, eu estou perdoando o Gilber Lúcio pelo fato que ele cometeu essa calúnia contra mim. Se Gilber Lúcio disser o seguinte: eu aceito o perdão, estará extinta a punibilidade, que uma das consequências do perdão também é a extinção da punibilidade. Então, vejam bem, o perdão ele é um ato bilateral, ou seja, ele depende da manifestação da vítima no sentido de querer perdoar e depende da aceitação do autor do crime. Ou seja, depende da propositura do perdão pela vítima e da aceitação pelo autor do crime. Nesse caso específico que eu falei, eu era a vítima, pedi perdão, aliás, solicitei o perdão, disse a Gilber Lúcio que eu perdoava, e Gilber Lúcio correspondeu dizendo que aceitava o perdão. Beleza? Então, vejam bem, o perdão é um ato bilateral. Eu disse que perdoaria Gilber Lúcio e ele aceitou o perdão, disse que concordava. Eu aceito o perdão. Então, beleza. Eu perdoei, ele aceitou, extinguiu a punibilidade. Ok? Então, o perdão ele vai se caracterizar quando a vítima declara expressamente que não pretende continuar com a ação, perdoando o querelado. O perdão é um ato bilateral, ou seja, seus efeitos dependem da aceitação pelo querelado. Uma vez oferecido o perdão pelo querelante, o querelado tem que aceitar. O perdão, vejam bem uma coisa interessante, o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeitos em relação ao que recusar. Vejam bem, vamos pegar de novo o seguinte exemplo. Raniane e Gilber Lúcio me caluniaram. Entrei com a queixa-crime em relação aos dois, certo? Lá na primeira audiência do processo, eu pedi a palavra ao juiz e disse o seguinte: doutor, eu perdoo Raniane pelo crime que ela praticou contra mim. Raniane diz o seguinte: eu aceito o perdão, professor. Então, vejam bem,
Se eu ofereci o perdão em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Mesmo que eu não tenha proposto o perdão em relação a Gilber Lúcio, o juiz vai ter que perguntar a Gilber Lúcio: Gilber Lúcio, considerando que o perdão dos autores, considerando que o perdão em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, e tendo em vista que a vítima, Dani Marques, ofereceu perdão em relação a Raniane, e como você também é um dos autores do crime, e o perdão também se estenderá a você, mesmo que ele não tenha lhe tenha proposto perdão, então eu lhe pergunto: você também aceita o perdão? Se Gilber Lúcio disser que aceita, extingue-se a punibilidade. Se ele disser que não aceita, então vai ser extinta a punibilidade só em relação a Raniane e o processo vai seguir em relação a Gilber Lúcio. Por isso que existe o princípio da... Deixa eu só colocar aqui, a gente vai já falar sobre ele. Cadê? Por isso que existe o princípio da indivisibilidade da ação penal. Por quê, professor? Porque, vejam bem, se eu propus a ação apenas contra Raniane, certo? Se eu propor apenas a ação contra Raniane, eu estaria, por exemplo, renunciando o meu direito de queixa em relação a Gilber Lúcio e o processo ia ser extinto. Está vendo como existe o princípio da indivisibilidade, certo? Lá na ação penal, se eu oferecesse, vamos supor, Gilber Lúcio e Raniane praticaram um furto. Raniane fugiu, ficou só Gilber Lúcio. Ofereceram a denúncia apenas contra Gilber Lúcio. Depois foi encontrada Raniane. Nada impede que se ofereça a denúncia contra ela, posteriormente. Porque existe o princípio da divisibilidade da ação penal pública. Agora, aqui, na ação penal privada, existe o princípio da indivisibilidade. Se os dois me caluniaram e eu decidi entrar com a ação apenas contra Raniane, isso significa dizer que eu renunciei meu direito de queixa em relação a Gilber Lúcio. Se eu renunciei em relação a Gilber Lúcio, também vai se estender em relação a Raniane. E o processo morre, acaba. Tem que ser extinta a punibilidade também em relação a Raniane. Então, isso é o princípio da indivisibilidade que daqui a pouco a gente vai estudar. Vamos voltar aqui para a questão do perdão. Como eu havia dito, o perdão ele é um instituto processual, ou seja, já é na fase do processo, depende da manifestação de vontade da vítima no sentido de querer perdoar e depende da aceitação, certo, do autor do crime. Por isso que o perdão ele é um ato bilateral, certo? Ou seja, seus efeitos dependem da aceitação do querelado ou do autor do crime. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeitos em relação ao que recusar. Por isso que se Raniane e Gilber Lúcio me caluniaram e eu entrei com a ação, a queixa-crime contra os dois, e lá na audiência eu disse que iria perdoar Raniane, então o juiz vai também ter que perguntar a Gilber Lúcio, porque o perdão se estende a todos. Se ambos aceitarem, extingue-se a punibilidade. Acaba o processo por ali. Se apenas Raniane aceitar, extingue-se a punibilidade contra ela e o processo continua em relação a Gilber Lúcio. Beleza? Tranquilo? Existe também a questão da perempção. O que é a perempção? A perempção é quando a vítima pratica ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Isso aqui é a mesma perempção lá do direito civil. Exemplo, ingressei com a ação contra Gilber Lúcio. Foi marcada a audiência, eu não fui. Foi marcada a segunda audiência, eu não fui. Fui intimado para se manifestar sobre determinado ato processual, não me manifestei. Tudo isso eu estou realizando atos incompatíveis com a vontade de prosseguir na ação. Então, o juiz pode declará-la perempta e extinguir a punibilidade do autor. Aqui, algumas formas de perempção expressa. Quando iniciada esta, o querelante deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, certo? Isso aqui está tudo no artigo 60 do CPP. Quando falecendo o querelante, ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo ou que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então, tudo isso gera a perempção. Vamos supor que teve um andamento processual correto, regulado o processo. Chegou lá na fase de alegações finais,
Eu, que era vítima do crime de calúnia em relação ao crime que Raniane cometeu contra mim, não apresentei minhas alegações finais. Mas o juiz pode declarar ação perempta, certo? Declarar a perempção e extinguir a punibilidade. Quando sendo o querelado pessoa jurídica, esta se extingue sem deixar sucessor. E aqui são os artigos em que se encontram o perdão do ofendido, está lá no artigo 105, o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação, o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito, lembrando que o perdão pode ser expresso ou tácito, através de forma escrita, ou realizar atos incompatíveis também, no sentido de querer prosseguir ou não com aquela denúncia, aliás, com aquela queixa-crime. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros. Se o querelado recusa, não produz efeito, por isso que ele é um ato bilateral, depende de aceitação do querelado. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. A exemplo da ação que eu entrei contra Gilber Lúcio, e no meio da ação ele realizou uma festa, eu estava lá na casa dele, bebendo e curtindo com ele. Está errado, certo? Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passa em julgada a sentença condenatória, certo? Uma vez que houve o trânsito em julgada da sentença, não tem mais como perdoar. Morreu Maria Preá. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeitos em relação ao que recusar. Por isso que, uma vez proposto o perdão pela vítima em relação ao dos autores do crime, a todos se estenderá. Contudo, só terá efeito em relação ao que recusar. Aliás, contudo, não terá efeito em relação ao que recusar. Certo? Deixa eu só ver. Também é uma forma de extinção da punibilidade, artigo 107, inciso 7, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação penal privada, extingue-se a punibilidade. Artigo 58 é interessante. Se houver o pedido de perdão, certo? Dizendo, se a vítima disser que perdoou e protocolar dentro do processo de forma expressa, concedido o perdão mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se aceita ou não esse perdão, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu silêncio importará a aceitação. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu ingressei uma queixa-crime contra a Raniane, porque ela me caluniou, e aí teve a primeira audiência, terminou a primeira audiência, o processo ainda não foi concluído para julgamento, e aí eu me manifestei nos autos dizendo que perdoava a Raniane. Ela vai ser intimada para dizer, no prazo de 3 dias, se aceita ou não o perdão. Se ela ficar calada e não disser nada, o silêncio importará na aceitação, que é o que diz o artigo 58, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o silêncio importará a aceitação. Ou seja, se ela não se manifestar, se ela não se manifestar acerca do perdão, certo? Se ela não se manifestar acerca do perdão, ele será entendido como aceito, ok? Parágrafo único. Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Beleza? Pronto, pessoal. Agora vamos falar aqui do nosso último princípio. Eita, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Pronto. Deixa eu pôr aqui na tela. Princípio da indivisibilidade. Lembra que a ação penal é divisível? Como eu falei, dei vários exemplos. Aqui na ação penal privada, ela é indivisível. O princípio da indivisibilidade encontra-se previsto no artigo, aliás, no Código do Processo Penal, nos artigos 48, 49 e 51. Vamos ler e interpretar. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos, e o Ministério Público valerá pela sua indivisibilidade. Por isso, pessoal, vejam bem, por isso que se 3 pessoas me caluniaram, certo? E eu ingressei com a queixa-crime em relação apenas a uma das pessoas, isso quer dizer que em relação às outras 2 eu renunciei.
Mas aí vocês lembram que a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá? Logo, se eu sei que 3 pessoas me caluniaram e eu entrei com a queixa-crime em relação apenas a uma delas, pode ter certeza que em relação às outras 2 eu renunciei e a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Nesse caso, se eu ingressei com a ação apenas em relação a uma única pessoa, o juiz vai extinguir a punibilidade, uma vez que houve renúncia em relação aos demais. E havendo renúncia em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá, inclusive em relação àquele justamente que eu ingressei com a ação penal. Isso é o entendimento do princípio da indivisibilidade. Por isso que ela é indivisível. Se 3 pessoas me caluniaram, eu não posso ingressar com a ação penal apenas em relação a uma das pessoas, não. Ou eu entro com a queixa-crime em relação a todas, ou então eu renuncio em relação a todas. Porque se eu renunciar o direito de queixa em relação aos 3, vai extinguir a punibilidade. Se eu renunciar em relação a um, a todos se estenderá. E se eu ingressar com a queixa-crime em relação apenas a um dos autores do crime, eu estou renunciando em relação aos outros 2. E a renúncia, logicamente, ela abrange a todos. Se eu renunciei a 2, certo? Inclui também esse terceiro em que eu ingressei com a ação penal. Por isso que ela é indivisível, certo? Ou eu entro com a ação contra os 3, ou eu não entro contra nenhum. Beleza? Esse é o princípio da indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar, isso que eu também já falei. Diante do exposto, não resta dúvida, pois, que a indivisibilidade rege a ação penal privada e sua inobservância tem como consequência a extinção da punibilidade em relação a todos os autores do crime. A causa extintiva será a renúncia antes da ação e o perdão aceito ou ainda a desistência. Tudo isso, pessoal, está atrelado ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui é só um quadro sinopse acerca da questão da ação penal privada e da ação penal pública, algumas coisas que acontecem em uma e não acontecem na outra. Depois vocês deem uma olhada. E assim, a gente encerrou hoje o nosso conteúdo acerca da ação penal privada. Aliás, acerca do estudo da ação penal como um todo. Espero que vocês tenham compreendido o assunto, certo? Eu dei o meu melhor, procurei explicar da forma mais acessível e didática possível. Espero que vocês tenham compreendido e agora, nas próximas aulas, a gente vai iniciar os estudos em relação ao conteúdo de jurisdição e competência, beleza? Obrigado a todos, assistam lá a aula, deixem seu like lá no canal da faculdade, comentem lá no vídeo, façam alguma pergunta lá no vídeo que a gente vai responder, certo? Lá nos comentários lá no YouTube. E é isso. Espero que vocês tenham aprendido com essa aula. Então, vamos encerrar por aqui e até a próxima aula. Um abraço a todos.